Olá a todos, bem-vindos ao canal Storyholic. Hoje eu vou contar a história do filme O Retrato de Dorian Gray, que é um filme baseado em um livro sombrio com mais de um século desde sua publicação. Mas antes de eu começar, é claro, deixe seu like, se inscreva e ative o sino das notificações para não perder nenhum vídeo novo aqui do canal. A história começa com Dorian Gray, um nobre da Inglaterra vitoriana. Ele desfere golpes de faca em uma pessoa que não conseguimos ver ainda. Em seguida, coloca o corpo em um baú e o joga no mar. Depois disso, o filme volta um ano atrás, onde vemos Dorian acabando de chegar em Londres. Ele fica um pouco perdido até que um de seus empregados o encontra e o leva até sua casa. Lá descobrimos que o avô de Dorian já havia falecido e que ele havia herdado tudo. Ele começa a se lembrar de uma apresentação de piano que fez e de conhecer Basil Hallward. Eles ficam amigos e Basil faz vários desenhos dele. Ele nota cicatrizes nas costas de Dorian, mas decide ignorar. Nessa mesma noite, eles vão juntos a uma festa da nobreza de Londres. Lá as pessoas o deixam de lado e até riem um pouco dele, exceto pelo anfitrião, Henry Wotton, que começa a falar com ele, enquanto ofende o avô de Dorian, dizendo que até comemorou sua morte, mas termina a conversa de forma respeitosa e diz que espera ver Dorian de novo. Os dias passam e Basil está fazendo um quadro de Dorian, mas dessa vez Henry estava lá. Dorian questiona o interesse do nobre por ele, mas ele responde que nem todos que ele conhece são interessantes. Os três então vão até uma área mais pobre da cidade e entram em um bar. Nesse bar eles têm uma discussão sobre os valores da sociedade, bondade e felicidade. Dorian parece preocupado com sua alma, mas Henry o incentiva a buscar o prazer, principalmente depois do protagonista perder a chance de falar com uma moça no bar. O tempo passa e o Basil termina o quadro. Eles ficam impressionados e Henry diz que é o melhor trabalho que ele fez, e que é ainda melhor que a realidade, porque o quadro nunca vai mudar, mas Dorian iria envelhecer. Eles começam a falar sobre a brevidade da vida, e Dorian chega a dizer que talvez devesse fazer um pacto com o diabo para não envelhecer. Dorian então coloca o quadro na sala de estar e faz uma festa para mostrar a nobreza, com direito a fotos e tudo mais. Em uma noite ele decide andar pela cidade e para assistir uma peça de teatro. Ele fica surpreso ao descobrir que a moça do bar era uma das atrizes. Seu nome era Sybil Vane e ele ganha a oportunidade de conhecê-la. Eles conversam um pouco e logo se dão bem. E cara, essa época de ser romântico poético realmente se foi. Eles se encontram com mais frequência e realmente parece que havia um clima entre eles. Porém, quando Dorian tenta beijá-la, ela pede para ir embora. Ela explica que tem medo de se entregar, mas ele diz que a ama e juntos eles passam uma noite de amor. Contudo, Dorian começa a ter pesadelos onde seu avô o encontrava no sótão e o atacava. O susto foi tanto que ele acorda quebrando o vidro com o braço, se machucando bastante. Sybil o ajuda com o ferimento e ele tenta mostrar as cicatrizes nas costas para ela, mas fica confuso porque descobre que suas costas estavam completamente limpas. O tempo passa e Dorian anuncia o casamento para seus amigos nobres, que aparentam estarem felizes, mas inventam desculpas para não irem à peça da moça, exceto por Henry. No caminho, ele começa a sentir que seus amigos não aprovam o casamento, e Henry anuncia que vai ser pai, e que isso é o começo do fim. Ele aproveita a notícia para levar Dorian a um tipo de lugar exótico, e volta a tentar convencê-lo a ceder às suas tentações. Dorian fica incomodado, mas por estar alucinado, acaba não resistindo. Após isso, eles vão até o teatro e Sybil conhece Henry. Ela diz que não os viu na plateia e Dorian diz que eles acabaram se atrasando por comemorar as boas notícias. O clima fica um pouco desconfortável quando eles conversam sobre terem filhos. Porém, Dorian diz que eles são um pouco jovens, mas o argumento não funciona nessa época, em pleno século XIX. A noiva vê através das mentiras de Dorian e implora para que ele não vá por esse caminho, mas Dorian fica nervoso e parte, enquanto Henry fica olhando de longe como um agente do caos. Ao chegar em casa, Dorian nota algo estranho no quadro. Tinha um inseto em cima e parecia que o quadro estava chorando. Na manhã seguinte, Dorian está um pouco triste pelo fim da relação, mas Henry o faz esquecer, mostrando que ele ainda está atraindo a atenção de várias mulheres. Dorian volta para casa com seus amigos, pronto para a farra, mas é interrompido por Jim, irmão da Sybil, que o avisa que ela morreu ao se jogar de um rio enquanto estava grávida do filho de Dorian. O protagonista fica desolado e tenta explicar, mas Jim o enforca até quase perder a consciência. Os amigos e criados de Dorian o salvam e Henry chega para pôr ordem na casa. Dorian se lembra de seu avô o castigando friamente e começa a se culpar pelas mortes de seus familiares, dizendo que ele a atraiu. Mas Henry o consola de novo. Depois de um tempo, ele repara mais uma vez que seu quadro está com um semblante sombrio.
além de possuir uma ferida na mão, enquanto a ferida de sua mão real havia desaparecido. Ele fica confuso e assustado, e é aí que um verme pula para fora do seu olho, o que o deixa enojado, e eu também, devo confessar. No dia seguinte, Basil aparece para consolar Dorian, mas ele não parecia precisar. Ele então nota que o quadro não estava mais ali. Dorian diz que resolveu tirar dali porque não queria que todos o vissem. Depois disso, o comportamento de Dorian muda completamente, sempre incentivado por Henry. Em uma festa, Dorian fica com uma moça que estava sendo apresentada à sociedade à procura de maridos. Porém, sua mãe sente sua falta e entra no quarto à procura dela. Dorian aproveita a chance para ficar com a mãe também, tudo isso com a filha escondida embaixo da cama, o que deixa Henry impressionado. O comportamento devasso de Dorian continua cada vez mais sem limites, fazendo coisas que eu com certeza não posso mostrar aqui no YouTube. Em uma das festas de Dorian, Basil pede o quadro emprestado para expor em uma exibição de arte, mas Dorian nega e diz que o quadro nunca sairá de sua casa. Em outro momento, Basil pede o quadro novamente, mas Dorian acaba com o assunto, iniciando um tipo de intimidade com o amigo. O tempo passa e cada vez mais festas carnais passam a acontecer na casa de Dorian. Basil tenta conversar com ele e se irrita com o comportamento do amigo, que parece cada vez pior. É aí que Dorian decide mostrar o quadro para ele. Basil fica chocado e o protagonista explica que ele sempre vai ser o mesmo, sem nunca envelhecer ou ter cicatrizes. Mas Basil diz que o quadro é coisa do demônio e tenta destruí-lo. Contudo, para impedir o amigo, Dorian o mata. O filme volta para a cena do início e podemos ver que a pessoa que morreu era Basil, e que o quadro agora estava em decomposição, enquanto a pintura solta um suspiro. O corpo de Basil é encontrado e Dorian até lê umas palavras para ele em seu funeral. Após o serviço, ele diz que vai viajar e convida Henry, que nega, pois estava prestes a ser pai. Passam-se décadas desde que Dorian partiu, e todos seus amigos envelheceram. Certo dia, eles estavam no meio de uma festa, e é aí que Dorian entra. Quando seus amigos percebem que ele não envelheceu um único dia, entram em choque. Ele somente diz que todos os boatos que ouviram sobre ele são verdadeiros. Dorian conversa sozinho com Henry, que pergunta o segredo dele não ter envelhecido, e ele diz que se contar vai ter que matá-lo. Na festa ele conversa com uma bela mulher, que nota a semelhança do pessimismo de Dorian e Henry. Ela era Emily Wotton, filha de Henry. Ao cair da noite, o protagonista vaga pela cidade, até que encontra o túmulo de Sybil e chora pelo que aconteceu. Ao sair do cemitério, ele é seguido por Jim, o irmão da moça, que aparentava ter tido uma vida difícil todos esses anos. Ele estava pronto para matar Dorian, mas desiste quando vê que ele estava jovem demais, então conclui que só poderia ser outra pessoa. Com o tempo, a relação de Dorian e Emily fica mais forte, mas Dorian começa a ter alucinações e a achar que estava sendo seguido o tempo todo, então se afasta para protegê-la de si mesmo. Em seguida, ele pega uma espada e se aproxima do quadro, porém desfere um golpe em um espelho que estava próximo e grita. No dia seguinte, ele vai até uma igreja e pede ajuda a um padre para ser limpo. O padre diz que somente Deus pode ver as almas das pessoas, mas Dorian responde que viu a própria alma e que ela fede. Assim que sai, começa a levar tiros de Jim, que o persegue até o metrô, porém antes que conseguisse acertar, é atropelado por um trem. Em seguida, Dorian vai até a casa de Emily e diz que quer contar tudo, porém por estar enfermo acaba desmaiando. Os dois passam a noite no chão e são pegos por Henry, que não está nem um pouco feliz com Dorian e a filha dele. Dorian diz que mudou, mas Henry grita para que ele fique longe dela. Dorian ignora o amigo e sai com Emily. Henry fica em casa e começa a ligar os pontos com a ajuda de fotografias, e chega à conclusão que o quadro tem algo a ver com a juventude de Dorian. Dorian e Emily têm uma noite de amor, mas assim que ele acorda, nota que ela roubou a chave e estava prestes a entrar no sótão. Ele implora para que ela não abra a porta, mas ela entra mesmo assim. Isso faz com que Dorian a ataque, porém era tudo um pesadelo que ele estava tendo. Algum tempo depois, Henry dá uma festa e convida Dorian. A filha acredita que o pai quer se reconciliar com ele, porém ele passa ao lado de Dorian e insinua que ele sabe que ele vendeu a alma. No meio da festa, Henry desaparece e deixa os convidados observando fotos antigas. Ao ver as fotos, Dorian conclui que ele sabe do quadro e que estava indo para lá. Dorian então corre para casa e o encontra em frente ao quadro. Ele tenta arranjar uma desculpa, dizendo que o quadro de Basil foi destruído e que o sótão não tem nada de importante. Ele até diz que ama Emily mais do que qualquer outra coisa e que a amizade de Henry é muito importante. Porém, assim que Henry encontra o cachecol de Basil ensanguentado em um baú, fica horrorizado. Dorian diz que ele é tudo que Henry ensinou, tudo que ele teve medo de ser.
Ele então pede desculpas e tenta matar o amigo, que o golpeia na cabeça e corre para destruir o quadro, que está horrível e até rosna para eles. Com medo, ele taca fogo no quadro e deixa o gás das luzes se espalhar pelo andar. Em seguida, tranca a porta, prendendo Dorian no sótão, mas antes de sair encontra sua filha, que se recusa a fugir sem Dorian. Ela implora pela chave, mas ele apenas diz que ela é dona do coração dele. Henry arrasta a filha para fora. Dorian pega uma espada e começa a enfrentar a pintura, que até sai para fora do quadro. Essa cena ficou muito interessante, é como se ele estivesse lutando contra a escuridão da própria alma. Ele começa a ficar cada vez mais parecido com a pintura a cada golpe, e ele faz isso até o fogo tomar conta de tudo. Alguns dias depois, vemos uma conversa de Henry com sua esposa. Ele pede para que ela diga à filha que ele sente saudades e que a filha pode voltar para casa se perdoá-lo algum dia. Assim que ele se vira, vemos que ele sofreu queimaduras de quando incendiou o quadro na casa de Dorian. Ele sobe até o sótão e podemos ver que ele guardou a pintura depois do ocorrido. Ele somente diz: "Pobre garoto, quem aguenta olhar para você agora?" E o filme termina com um close sombrio sobre a pintura, que agora está limpa e bela quando o dia em que foi pintada. Eu gostei do filme, tanto do clima que o diretor passou quanto as cenas ficaram bem interessantes, mas infelizmente não dá pra dizer que você conhece a história de fato, porque várias cenas foram adaptadas, então eu ainda recomendo ler o livro. Mas para aqueles que se inscreverem no canal, eu estou planejando fazer um vídeo tanto sobre o livro quanto sobre o escritor, o famoso Oscar Wilde. Bom, o vídeo de hoje fica por aqui, muito obrigado por terem assistido e até a próxima!